Bem-vindos aos 10 Minutos para o Enem. Meu nome é Rainer, sou professor de História. Hoje, na nossa terceira aula aqui, então, a gente vai ver a segunda competência mais importante para o Enem. Eu pulei a competência 2, como vocês podem ver, porque ela é uma competência mais focada para a área de Geografia. Então, nesse ponto aqui, ela não nos interessa muito. A competência 3, ela vem falando, olha, compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. O que isso quer dizer? Essa aqui é a competência mais tradicional da prova de História. É onde vão cair as questões, entre aspas, aí, mais clichês, que vão falar de sistema de governo, de como que funcionava a lei, de como que era a desigualdade social na época. Então é a parte bem tradicional política mesmo do Enem. Só que aqui a gente tem um porém. Essa competência aqui, ela é focada nos diferentes grupos. Então não é simplesmente a história das elites, por exemplo. Dentro dessa competência aqui pode vir uma questão do Enem que pede para você analisar o ponto de vista de um senhor de escravo com o do escravo. E como que o governo reage a isso. Qual é a política pública, qual o conflito, qual que é o movimento social que está por trás da ideia de abolição da escravidão, que está por trás da ideia de luta contra a ditadura militar, que está por trás da ideia da proclamação da República. Então, proclamação da República foi golpe, não foi golpe. Essa competência aqui, ela é uma competência que cada vez mais se volta porque a gente chama das minorias históricas. Então, história de gênero, história da mulher, história da criança, história da alimentação, apesar de ser a parte mais tradicional da prova, ela tem um foco que pode surpreender. Então, não fiquem muito presos à questão política, pode cair questão cultural por causa dos movimentos sociais aqui também. E a H11 é uma habilidade que pede para você, identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Então, o que são essas práticas, O que a população da época fazia, como ela se manifestava, como ela se comportava, como ela reagia às políticas públicas da época. Então, essa é uma habilidade que o Enem vai pedir para você identificar isso através dos registros, através das fontes. Então, pode ser um documento oficial, pode ser um diário, pode ser uma carta. Então, você que tem que saber analisar isso lá. A H13 vem analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Então a H13, ela já é uma habilidade que pede para você saber identificar as mudanças sociais ao longo da história que tiveram aí uma atuação efetiva, porque elas mudaram a sociedade, elas romperam processos. Exemplo, dentro dessa habilidade pode vir uma questão da proclamação da República que te questiona lá se o povo participou ou não da proclamação. A gente tem a visão mais tradicional do Enem, mostrando como que o povo não participou da proclamação, foram os militares que fizeram um golpe da República, mas tem historiadores que pensam diferentes. Então, nessa habilidade aqui, ela pede para você questionar esse tipo de coisa. Como que as minorias reagem aos processos históricos também. Então, como que o terceiro Estado reage à Revolução Francesa, como que os escravos reagem à abolição da escravidão, como que os indígenas reagem à colonização. Então, ela tem um foco aqui de contrapor os pontos de vista. E a habilidade 15, avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Então, ênfase no conflito, nessa luta e disputa pelo poder, desigualdade social que leva a disputa de classe privilegiada para classe menos privilegiada. Então, você tem que analisar isso criticamente. Como que os registros históricos vão mostrar isso? Eu posso ter uma questão, por exemplo, que envolve a questão ambiental na época da mineração em Minas Gerais. Como que a crise do ouro ela vai deixar graves prejuízos ambientais para o Brasil. Tem até uma frase clássica que fala: o ouro deixou fábricas na Inglaterra, igrejas em Portugal e buracos no Brasil. Então é esse tipo de coisa. Como que eu analiso um conflito ambiental, um conflito social, um conflito político e percebo como que as sociedades vão se manifestar nele. Então, assim como o segundo vídeo, a gente vai fazer uma mágica rapidinho aqui e vamos analisar a questão do Enem que tem a ver com essas habilidades. Voltamos aqui então para analisar a questão. Eu peguei uma questão muito inteligente do Enem de 2011, que ela foca especificamente na habilidade 15, mas ela tem outras habilidades por trás. Essa questão aqui, ela é perfeita para a gente entender aquilo que eu falei nas aulas anteriores, como que o Enem agora ele exige um conteúdo contextualizado, porque para responder essa questão você tem que saber um pouco da matéria e tem que ter uma boa interpretação de texto para poder achar a resposta correta. Então vamos lá. A questão fala, olha,
é difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu àquilo bestializado. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1839. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1979, porque era uma maneira de... Então, antes de a gente ir para as alternativas, entendam o seguinte, essa questão, ela exigia que você soubesse o básico, pelo menos, de 2 eventos históricos. Ela é uma questão sobre a proclamação da República, aqui em primeiro lugar, mas ela também é uma questão sobre a Revolução de 1930. Então, primeiro evento histórico, a proclamação da República feita pelos militares. Segundo evento histórico, a Revolução de 30 feita pelo Getúlio Vargas contra os governos oligárquicos. Só que essa questão é o que a gente chama de uma questão que debate historiografia. Então ela vai debater as interpretações históricas sobre o evento. É aquela habilidade que eu falei, que o Enem tem da gente pegar pontos de vista diferentes sobre uma questão e você ter que saber analisar eles aqui. Então essa questão fala, olha, que em 1930, o pessoal daquela época, eles vão reinterpretar o evento de 1989 com uma nova cara. Em 90% dos livros didáticos e dos livros mesmo de história, né, quando você vai analisar a proclamação da República, você vai ver esse trecho aqui do Aristides Lobo, que é uma frase muito famosa. O povo assistiu aquilo bestializado. É uma forma de dizer que o povo não participou da proclamação. E aí, o pessoal de 1930 que está reinterpretando esse fato, eles vão dar uma ênfase nisso, porque na visão deles, o processo mais importante para o Brasil foi esse e não esse aqui. E aí eles vão começar a construir uma nova narrativa sobre isso. É como se eles fossem construir uma nova versão da história. Então, qual vai ser essa nova versão? Eles vão dizer, olha, o evento de 1939 ele não foi muito bom, por quê? Ele tinha uma exclusão social, porque foram os militares e os cafeicultores e uma parte da elite. Ele era militarizado por causa dos militares e ele tinha um estrangeirismo. Que estrangeirismo é esse? As ideias positivistas. Então eles vão dizer que esse movimento aqui de ruptura, né, de vez com Portugal e com o Império, ele não representa a história brasileira, porque o Brasil brasileiro mesmo nasceu em 1930 com a revolta de Getúlio Vargas. Então essa questão ela exigia debates historiográficos e 2 interpretações de vista e a manipulação de uma interpretação histórica. E aí vem as alternativas, olha. Então por que o pessoal de 1930 fez isso? Para valorizar as propostas políticas, democráticas e liberais vitoriosas? Não, porque eles não estão valorizando isso aqui, eles estão questionando a primeira interpretação. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia? Nada de monarquia aqui. Os 2 processos aqui são republicanos, esse para romper com o Império, esse para romper com a República Oligárquica. C. Criticar a política educacional adotada durante a República Velha? Eles não estão falando de política educacional. Aqui o texto vem mostrando como que um grupo manipulou uma versão da história para transmitir uma ideia. D. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder? Aqui a gente tem a alternativa correta. ênfase na palavrinha que legitimar. O que é isso então, né? O povo de 1930 teve que demonizar o evento anterior para o evento deles parecer mais legítimo. Isso é muito comum nos processos históricos quando a gente tem interpretações diferentes, não só na história. Você pega, por exemplo, o realismo que vem criticar o romantismo em literatura, o modernismo que vem criticar todo mundo antes disso. Então você tem que demonizar seu adversário, entre aspas, para reafirmar sua posição. E em história também funciona assim. Então eu quero tentar mostrar uma visão nova que eu acho que a correta, então eu vou mostrar por que a visão anterior está errada e é insuficiente, que é o que o povo aqui quis. Então o pessoal de 1930 eles tinham um projeto de poder, de governo que era, olha, o Brasil de verdade começou agora, não foi esse Brasil aqui do Império, e não foi por causa disso, baseado no Aristides Lobo. Então essa questão é bem inteligente, ela demanda uma interpretação de texto um pouco mais rebuscada e avançada, e ela demanda também o conhecimento do conteúdo. E aí, para a gente finalizar a letra E, né? Destacar a
ampla participação popular obtida no processo da proclamação, ele não está aqui de novo destacando isso, ele está questionando uma interpretação para reafirmar deles. Então, nessa única questão aqui, eu tenho aquela habilidade de interpretar o texto com bastante calma, de analisar a principal discussão dele, de perceber que eu tenho um debate ali sobre dois pontos de vista, e identificar a situação problema. Então, a situação problema nessa questão é a gente entender por que 1930 refez uma interpretação sobre 1879 no processo de ruptura com o Império. E aí a gente tem a letra D, que é para legitimar o poder deles e tornar melhor a visão sobre o acontecimento. Então, com isso, a gente termina a nossa terceira aula. Na próxima, a gente vai avaliar a terceira e última competência, que eu acho bem importante para a prova do Enem, e a gente vai ver as habilidades referentes a ela. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho aí, e como sempre, compartilhem esse vídeo aí com os amigos de vocês, mandem perguntas nos comentários. Até a próxima!